Olá, alunos! Depois dessa brilhante aula da professora Risonilde, nós vamos dar sequência agora vendo matemática. Vamos trazer um conteúdo aqui muito interessante para vocês, tá? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais aí nas questões matemáticas. Vamos ver então o tema da aula de hoje. Hoje nós iremos estudar o conjunto dos números racionais, tá? Então nós vamos ver algumas propriedades e algumas particularidades de raiz quadrada, ok? Então na próxima cartelinha nós temos aí uma definição que diz o seguinte: cálculo da raiz quadrada com números racionais. Então, os fundamentos da radiciação vistos anteriormente são válidos para o conjunto dos números racionais. A principal diferença é que, no caso dos números racionais, iremos calcular a raiz quadrada de frações, tá certo? Então é assim, pessoal, no conjunto dos números racionais, nós temos vários tipos de números. Nós temos números positivos, números negativos, nós temos as frações, tá? Então, é um conjunto numérico que nós temos dentro da matemática, tá certo? E aí esse conjunto numérico pode vir acompanhado de raiz quadrada, de uma raiz cúbica, e a gente precisa saber como resolve essas expressões envolvendo esse tipo de número dentro dos radicais, tá certo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade, eu gostaria que todos participassem dessa atividade, tá? Para eu ler a resposta de vocês aqui no ar e citar aí o nome de cada um, tudo bem? Vamos então ali ver um exemplo de potência de uma fração. Então vejam que nós temos alguns exemplos. Olha só, eu tenho a raiz quadrada de 25 sobre 16. 25 sobre 16. Percebam que tanto o 25 quanto o 16, eles estão dentro de um radical, que a gente comumente se acostumou a chamar de raiz quadrada, mas na verdade esse símbolo aqui chama-se de radical, ok? Então nós temos uma fração dentro desse radical. Qual fração? A fração 25 sobre 16. Professor, eu sei quanto é a raiz quadrada de 32, eu sei quanto é a raiz quadrada de 4, de 16, né, de 81, mas eu não sei calcular a raiz quadrada de fração. Por exemplo, 25 sobre 16. Como é que eu vou calcular essa raiz quadrada? É muito simples, basta a gente aplicar algumas técnicas, algumas propriedades. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmembrar esse radical. Então, o radical aqui, perceba que ele está para todo mundo, 25 sobre 16. O que a gente pode fazer? Coloca um radical no 25 e um radical no 16. Pronto, acabou. Agora você sabe resolver. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Fechou, acabou. Simples, né? Então, apareceu só um radical na fração, desmembra, coloca um radical no numerador, que é o número de cima, e coloca um radical no denominador, que é o númerozinho de baixo. E aí você extrai a raiz de cada um. Simples, né? Na próxima cartela nós temos mais alguns exemplos. A mesma coisa. Então nós temos a raiz quadrada de 169 sobre 225. Olha o que foi feito. Colocamos um radical no 169 e um radical no 225. A partir daí é só a gente calcular, extrair a raiz quadrada de 169. Quanto é? 13. E a raiz quadrada de 225? 15. É sempre bom você saber de cabeça as principais raízes. Então, veja, eu tenho 8 ao quadrado, que é igual a 64. 9 ao quadrado, que é igual a 81. Então, qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9, tá? Então, outro aqui, 10 ao quadrado, que é 100. Então, quando vier, por exemplo, raiz quadrada de 100, quanto é a raiz quadrada de 100? Opa, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100, ok? E assim para os demais valores.
Olha esse outro exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 196 sobre 49. É uma fração, não é? É uma fração dentro de um radical. O que eu posso fazer? Pego essa fração e transformo aqui, ó. Coloco um radical em cada número. Então ficou raiz quadrada de 196 sobre raiz quadrada de 49. A partir daí ficou fácil, né? Só extrair a raiz quadrada de 96, que dá 14, e a raiz quadrada de 49, que é igual a 7. 14 dividido por 7 é igual a 2. Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos ver a próxima cartelinha, onde nós temos o exemplo. Uma outra forma de resolver. Olha só. Uma outra forma de você resolver, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 196 sobre raiz quadrada de 49, né? Que foi a forma como nós vimos agora há pouco. Ao invés de você fazer assim, você também pode fazer o seguinte, ó, pega a fração, que é 196 sobre 49, tá? E aí você divide 196, tá? Dividido por 49. O resultado aqui vai dar quanto? Vai dar 4. E aí, olha só, 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tranquilo também, né? Então, percebam, existem várias formas de você resolver a expressão. Ou você coloca um radicalzinho, né, em cada número, ou então você divide a fração dentro do próprio radical e aí no final você extrai a raiz, que foi o que nós fizemos, né? 196 dividido por 49, resultado 4, aí você faz a raiz quadrada de 4, tá? Professor, mas e quando dentro da raiz quadrada tiver um número decimal, um número com vírgula, como é que a gente faz? E agora? Vamos ver então essa questão? Olha esse exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 169. E agora, professor? Muito simples, galera. Faz o seguinte. Repete o 169, tá? Sem a vírgula. E aqui no denominador, embaixo, você vai colocar a quantidade de casinhas decimais que você tiver depois da vírgula. Por exemplo, eu tenho 1,169. Depois da vírgula, eu tenho 2 casas decimais, correto? Por isso que vai ficar sobre 100. Professor, e se eu tivesse 1,5? Como que ficaria essa fração? Ficaria 15. Como você só tem uma casa decimal depois da vírgula, vai ficar sobre 10. Fácil demais, né, pessoal? Olha esse outro exemplo. Eu tenho 4,785. Professor, como é que eu vou transformar esse número em fração? Muito simples, muito tranquilo também. Você vai repetir todo o número, tá? 4.785. E aqui no denominador vai ficar quantos zeros? Como eu tenho 3 casinhas decimais depois da vírgula, eu vou colocar aqui, ó, 3 zerinhos, ou seja, 4.785, tá? Sobre 1.000. E assim por diante, tá? A partir daí, ó, nós vamos apenas fazer o que a gente já viu. Então, eu tenho 169 sobre 100, aí você desmembra a raiz, ó, 160, raiz quadrada de 169 sobre raiz quadrada de 100, tá? Extrai a raiz, 13 sobre 10, resultado 1,3. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai resolver os números com vírgula, os números decimais que vierem dentro de um radical, tá bom? Toda vez que você for fazer um exercício e aparecer um número decimal dentro do radical, a primeira providência que você vai tomar é essa: transformar esse número decimal numa fração decimal, igual como nós fizemos aqui. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. 4,785 é a mesma coisa que 4.785 sobre 1.000 e assim por diante, tá? Vamos ver um outro exemplo? Eu tenho 17,64, tá? Como é que eu faço para transformar 17,64 em fração decimal? Muito tranquilo, pessoal. Repete todos os números aqui, sem a vírgula, tá? Então, 17,64 virou 1.764. E aqui no denominador, você vai colocar sobre 100. Professor, por que sobre 100? Porque depois da vírgula eu tenho 2 casinhas decimais, então são 2 zeros, ok? E aí a gente desenvolve, ó.
Como eu tenho um único radical na fração, eu coloco um radical para cada número. E a partir daí eu vou apenas extrair a raiz quadrada, tá? Tanto de 1764 quanto a raiz quadrada de 100. Então a raiz quadrada de 1764, tá? É igual a 42. Professor, por que é igual a 42? Ora, porque se você multiplicar 42 vezes 42, você vai obter 1764, tá? E aí, sobrou aqui, né, 42 sobre 10. A divisão por número decimal, ou melhor, a divisão por 10 ou por 100 ou por 1000, é uma divisão simples de fazer, nem precisa você realizar cálculo. Basta você deslocar a vírgula. Como eu tenho 42 dividido por 10, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. Então, era 42, virou 4,2. Tranquilos? Vamos para a próxima? Na próxima nós temos aí 4, raiz quadrada de 4 sobre 16. Raiz quadrada de 4 sobre 16. Professor, mesma situação, professor? Mesma situação, tá, galera? Coloca um radical em cada número, tá? E extrai a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 16, 4. Professor, por que ficou 1 sobre 2? Porque nós simplificamos, ó. Simplificamos por 2. A fração foi simplificada. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Tá? Por isso que ficou 1 sobre 2. Mas aí, pessoal, existem alguns casos em que nem sempre, e aí a gente vai até reescrever essa questão aqui, para a gente fazer junto, tá? Nem sempre será possível você extrair a raiz quadrada desse número. Então, vejam, eu tenho a raiz quadrada de 5 sobre 9. E aí a gente vai aplicar aqui a nossa regrinha, né? Que é transformar, ou melhor, colocar um radical em cada número. Então, raiz quadrada de 5 sobre 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 9. Percebam o seguinte, eu não tenho raiz quadrada exata do número 5, tá? Como eu não tenho a raiz quadrada exata do número 5, então eu vou apenas repetir todo o conjunto, ok? Isso vai acontecer nos exercícios, da gente não ter a raiz quadrada exata de um número. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 49 e assim por diante, tá? Agora, quando a gente tiver um número que não tem raiz quadrada exata, basta a gente repetir, ok? Repete aqui, raiz quadrada de 5 e deixa como está. E aqui no denominador, raiz quadrada de 9. Aí tranquilo, é só extrair. Vamos lá então. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Perceberam? Então é dessa forma que nós iremos trabalhar na atividade de logo mais, tá? Eu trouxe algumas questões para a gente fazer, tá? Gostaria que todo mundo participasse e tentasse resolver as questões, ok? Que a gente vai, daqui a pouco, fazer a nossa interatividade. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui 2, raiz quadrada, né? De 2,25, tá? Então, vejam, eu tenho 2,25 dentro de uma raiz quadrada. E agora, professor, como é que eu vou resolver essa questão aí? A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse radical, né? Transformar esse número decimal numa fração. Então, para eu transformar 225 numa fração, tá? O que eu tenho que fazer? 2,25, eu vou repetir todo o número aqui no numerador, que é o númerozinho de cima da minha fração, tá? E aqui embaixo eu vou colocar 100. Então, 2,25 é a mesma coisa que 225 sobre 100. Tranquilo? Olha só, já começou a mudar de figura, já comecei a ter alguma solução aí para esse número. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui raiz quadrada de 225
sobre raiz quadrada de 100. Beleza? E agora? Agora é só correr para o abraço, né? Raiz quadrada de 225 é igual a 15, porque 15 vezes 15 é igual a 225. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, fechou. 15 sobre 10. Professor, dá para fazer mais alguma coisa aí? Até dá. A gente pode, por exemplo, simplificar essa fração. Ó. A gente pode simplificar por 5, né? Para a gente tornar a nossa fração irredutível. Ok? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, aplicar essas propriedades para a gente conseguir resolver as expressões envolvendo números decimais, números fracionários, dentro de um radical, ok? Vamos praticar agora? Vamos ver a nossa DLI. Vamos lá. Então, na questão de número 1, eu tenho raiz quadrada de 361 sobre 324. Então, vocês vão transformar essa fração, né, colocar ali um radical tanto no numerador quanto no denominador e extrair a raiz, tá certo? A B e a C é bem parecida também com os exemplos que nós fizemos. Na questão 2, nós já temos números decimais dentro de um radical. Então, transforma esse número decimal em fração, tá? E aí no final você extrai a raiz, tá bom? Quero ver todo mundo participando aí no chat. Daqui a pouco a gente lê os comentários de vocês. Boa atividade!
Muito bem, então vamos fazer a correção da nossa atividade, tá? Estava aqui acompanhando vocês pelo chat, várias respostas, tá? Parabéns a todos. A moçada colocou aqui, né? Não dá nem para ler, são várias respostas. O Ítalo, o Matheus, o Vinícius, a Kate, tá? Muitas respostas mesmo, parabéns, tá? Então agora vocês vão acompanhar a resolução, tá? Ver se você conseguiu chegar no resultado final, tá bom? Sempre que a gente trabalha com fração, ao final a gente simplifica essa fração. Mas se você não chegou a simplificar, não tem problema, ok? Mas o ideal é que a gente simplifique as frações, tá certo? Vamos lá então ver como foi que ficou a primeira? Muito bem, então a primeira, nós iremos colocar um radical no 361, tá? E um radicalzinho aqui no 324, tudo bem? Então, aí agora é só extrair a raiz de 361 e de 324. A raiz de 361 é 19, tá? 19 e a raiz de 324, 18. Pronto. A gente já pode finalizar aqui a nossa resposta. Por quê? Porque eu não consigo simplificar essa fração. Ela já é uma fração irredutível, 19 sobre 18. Então, esse é o resultado. Olha como ficou a letra B. Letra B, muito tranquila também. Raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 400. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10 e a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Olha, eu tenho dois zerinhos aqui, posso simplificar. Professor, eu estou numa prova, estou fazendo uma prova, estou sem tempo. Tem como eu simplificar de forma mais rápida essa letra B? Tem como eu resolver de forma mais rápida a letra B? Com certeza tem. Olha como é que a gente pode resolver a letra B também. Dá uma olhada. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu tenho dois zerinhos aqui em cima no numerador, tenho dois zerinhos aqui embaixo no denominador. Pronto, a partir daqui, você faz o seguinte, o que foi que sobrou quando você cancelou esses dois zeros? Sobrou apenas raiz quadrada de 1 sobre 4. Aí aqui é só correr para o abraço, né, pessoal? Raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Uma outra maneira de você fazer de forma bem mais rápida, ok? Letra C. Na letra C, nós temos 256 sobre 144. Então, a mesma ideia, tá? Raiz quadrada de 256, raiz quadrada de 144. Você vai perceber com o tempo que você nem vai precisar mais escrever esses radicais. Você já vai estar tão craque nessa operação que você já faz direto, né? Ou seja, você tira a raiz quadrada de 256, que é 16, e a raiz quadrada de 144, que é 2. Ou melhor, 12, né? 12 vezes 12, 144. E aí aqui você simplifica, ó. Simplifica por 2. Sempre quando você for simplificar, tem que simplificar em cima e embaixo, tá, pessoal? Pelo mesmo número. Então, 16 por 2 é 8 e 12 por 2, 6. Dá para simplificar mais um pouquinho ainda, ó. 4 sobre 3, fechou. Então, quem chegou em 16 sobre 12 está correto, tá? E quem chegou em 4 sobre 3, parabéns também. Vamos lá para a próxima agora? Na próxima questão, a questão de número 2, nós já temos um número decimal dentro de um radical. Professor, como é que a gente resolve o número decimal dentro de um radical? Professor, acabei de chegar agora na frente da TV, no chat, não peguei o início da aula. Vamos lá então. Você vai fazer o seguinte, transforma 2,76 em número fracionário, transforma em fração. Então vai ficar 576 sobre 100, ok? 5,76, pessoal, é a mesma coisa que 576 sobre 100. Apenas é uma forma diferente da gente escrever o mesmo número. E tudo isso aqui sobre dentro do nosso radical. Muito bem. Então, a partir daqui, 576 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 576 é igual a 24, porque 24 vezes 24 vai me dar 576, tá? E a raiz quadrada de 100
É tranquilo demais, né? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. E aí, pessoal, aqui você pode fazer o seguinte, simplifica por 2 também, a fração. Simplifica por 2, vai dar 12 sobre 5, tá? É uma maneira de você deixar esse resultado, 12 sobre 5. Você pode também dividir 24, por 10. As divisões por 10 e por 100, por 1000, são divisões fáceis de você fazer. Basta você deslocar a vírgula, uma casinha para a esquerda. Por que uma casa, professor? Porque a divisão é por 10. Então, na verdade, 24 sobre 10 é a mesma coisa que 2,4. Tá? Então, tanto faz você deixar como 2,4 ou 12 sobre 5, o resultado é o mesmo. Ok? A letra B. A letra B também está muito tranquila, né? Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de 36 é igual a 6, né? 6 vezes 6, 36. Dá uma simplificadinha aqui, ó, por 2, né? E aí 1 sobre 3. Professor, muito fácil, professor, esse conteúdo. Tranquilo demais, né, pessoal? São assuntos, são expressões que sempre aparecem nas questões que a gente está fazendo. A gente precisa saber trabalhar com número decimal dentro de um radical. A gente precisa saber trabalhar com frações dentro desse radical. Então não te esquece, tá? Apareceu uma fração dentro do radical, ou seja, dentro da raiz quadrada, a gente se acostuma a chamar de raiz quadrada, apareceu ali uma fração, o que você faz? Coloca um radical em cada número e vê se esse número tem raiz quadrada exata. Se tiver, beleza. Se aparecer um número decimal dentro desse radical, dentro dessa raiz quadrada ou da raiz cúbica, enfim, transforma esse número decimal numa fração. E aí verifica se essa fração, né, tem raiz quadrada exata. Beleza, pessoal? Vocês foram ótimos. Aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Até lá!